Bom, hoje nós vamos falar sobre as matrizes. Matriz é todo o conjunto que eu consigo representar em forma de linhas e colunas ou em forma de tabelas, tá bom? Então, olha, tem um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Elas podem ser representadas entre parênteses ou colchetes, ok? Então, aqui, 2 e 5, 4 e menos 1, 3 e 0. Ele é uma matriz de ordem 3 por 2. O primeiro valor aqui vai representar a quantidade de linhas que a matriz possui. Então, são 3. Por quê? Primeira linha, sempre na horizontal. Segunda linha, terceira linha. E 2 colunas, por quê? Na vertical, primeira coluna, segunda coluna, certo? Bom, eu consigo com isso determinar a posição de um número dentro da matriz. Por quê? Olhem aqui para vocês verem. Um elemento qualquer da matriz sempre virá representado assim, olha, A e J, onde o I vai representar a linha em que o número está ou a qual ele pertence, e o J vai representar sempre a coluna, tá? Então, olha, o A21, primeiro valor, a gente viu que é linha, o segundo coluna. Qual é o número que está na segunda linha e primeira coluna? Primeira linha, segunda linha. Primeira coluna. Então, o número que está na segunda linha e primeira coluna é o 4. Bom, e o A12? Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. É o número 5. O que a gente observa, então? Que o A21 é diferente do A12. Por quê? Porque é relacionado à posição. Um vai estar aqui e o outro vai estar em outra posição, que é aqui, certo? Bom, continuando aí, a gente tem como escrever uma matriz. Como que eu escrevo? Como que eu calculo os números que compõem uma matriz? Então, a gente vai, em primeiro lugar, montar uma matriz genérica. O que é a matriz genérica? Ela vai vir representada pelas letrinhas e esses valores que estão aqui, olha, que vocês estão observando, representam o quê? A posição desse elemento, desse termo dentro da matriz. Então, olha, se aqui está dizendo assim, A é igual a IJ, 2 por 3, onde a IJ é igual a 2I mais 3 vezes o J. Qual é a primeira coisa que eu vou observar? Qual é a ordem da matriz? 2 por 3. Então, ela vai ter 2 linhas, uma linha, 2 linhas. E quantas colunas? 3. Uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Aí eu coloco A11, por quê? Primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. Embaixo, A21, segunda linha e primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. E agora, para eu achar os valores que eu vou colocar aqui? Então, nós vamos utilizar a fórmula que foi dada. Para cada enunciado, será dada uma fórmula diferente, certo? Então, vamos lá. Olha, o primeiro aqui, A11. O primeiro valor é o de I, que representa a linha. O segundo valor é de J, que representa a coluna. Então, olha, como que vai ficar? 2 vezes 1, que é o primeiro valor, que é o I, mais 3 vezes o J é o segundo valor, que também é 1. Então, 3 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. O A12, 2, olha, vezes o I é o primeiro valor, 1, mais 3 vezes o J, que é o segundo valor, 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. A13, 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 3, que é o J.
3 vezes 3, 9, com 2, 11. E do lado de cá, a mesma coisa, só que agora eu vou pegar a segunda coluna. Então, ó, A2, 1. Segunda linha que a gente vai pegar. Segunda linha e primeira coluna. Então, 2 vezes o 2, que é o primeiro número, mais 3 vezes o 1, que é o segundo número. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. O A2, 2. 2 vezes 2, que é o primeiro, né, que é o I, mais 3 vezes 2, que é o J, 6. 6 mais 4, 10. A2, 3, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 3, 9. 9 com 4, 13. Como vai ficar, então, a nossa matriz? Dessa forma. Na primeira linha, eu vou colocar esses valores que eu calculei primeiro. Então, 5, 8 e 11. E na segunda linha, 7, 10 e 13, que são os valores relacionados à segunda linha que a gente calculou aqui. Ok? Bom, fiz mais um aqui com vocês, olha. Eu tenho a matriz C, que é igual a C e J, 4 por 1, onde C e J é igual a I ao quadrado mais J. Bom, 4 linhas e uma coluna. 4 linhas na horizontal, uma única coluna na vertical. Então, C11, primeira linha, primeira coluna. C21, segunda linha, primeira coluna. C31, terceira linha, primeira coluna. C41, quarta linha, primeira coluna. É uma matriz 4 por 1. Qual é a fórmula de construção aqui para a nossa matriz? C e J igual a I ao quadrado, que é o primeiro valor, que representa a linha, mais J. Então, C11. 1 ao quadrado mais o J, que também é 1. 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. C21, primeiro ao quadrado. 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. O C, 3 ao quadrado. 9. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 4 ao quadrado, 16. Mais 1, 17. Como fica a nossa matriz, então? C, 2, 5, 10 e 17. É uma matriz 4 por 1. Esses exercícios são do caderno do aluno, a página 7, a atividade 1, letrinha A e a letrinha C, certo? Bom, continuando aqui, a gente tem agora mais alguns exercícios do caderno do aluno também. Então, olha, esse exercício aqui da página seguinte, ele diz assim: a transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A e J, em que o I está entre 1 e 5, ou seja, ele é maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. E o J também está entre 1 e 5, ou seja, é maior ou igual a 1, menor ou igual a 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e J igual a 0, serão 0, né? Quando o TED é uma transferência entre bancos distintos. Então, se o I for igual ao J, o que significa? Que vai dar 0, ok? Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Bom, o que a gente tem que observar aí? Nós temos, a primeira coisa é que a matriz no caderno do aluno, ela não foi dada. E é essa matriz aí, olha, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1 e 1, 0, 2, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 1 e 0. Então, ela é uma matriz da ordem 5 por 5. Por quê? Ela possui 5 linhas e 5 colunas. Então, nós também a chamamos de matriz quadrada.
toda vez que a quantidade de linhas for igual à de colunas. Bom, quanto que o banco 1 vai transferir para o outro banco? Nesse primeiro caso, nada. Por quê? Porque o I vai ser igual ao J, e toda vez que acontecer isso, vai ser 0. Bom, depois o banco 1 transferiu para o banco 2 2 milhões, certo? Bom, o banco 1 transferiu para o banco 3 nada. Para o banco 4, 2 milhões também. E para o banco 5, 2 milhões. E isso corresponde a todas as informações que estão aqui, tá? O que está perguntando ali no enunciado? Qual foi o banco que transferiu a maior quantia via TED? O que a gente teria que fazer? Somar todos os valores das linhas. Então, o banco 1 transferiu para os outros bancos quanto? 6 milhões. O banco 2 transferiu 3 milhões, somando isso aqui. O banco 3, 5 milhões. O banco 4, 4 milhões. E o banco 5, 5 milhões. Ou seja, quem foi que transferiu mais? Foi o banco 1. Por quê? Porque ele transferiu ao todo 6 milhões. Ok? Olha, no caderno do aluno ainda, na página 9, atividade 6, é assim. A matriz A é 1, 2 e menos 3, 4, 5 e 6. A matriz B, 1, menos 2, 3 e 0, 4 e menos 3. O que está pedindo para determinar? A mais 2 vezes o B. Tá vendo esse Tzinho aqui como expoente? Significa B transposta, ou a transposta da matriz B. O que é transposta de uma matriz? Toda vez que eu tenho uma matriz e quero a sua transposta, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. O que era a primeira linha vai virar a primeira coluna. Olha, 1 e menos 2 virou 1 e menos 2, primeira coluna. Segunda linha, 3 e 0, vai virar a segunda coluna, 3 e 0. Terceira linha, 4 e menos 3, terceira coluna, 4 e menos 3. Bom, mas por que eu tive que fazer isso? Porque para a soma, para a subtração e para a multiplicação de um número por uma matriz, eu tenho sempre que ter matrizes de mesma ordem. O que significa a mesma ordem? A mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, certo? Então, se a gente observasse aqui, ó, a matriz A, ela tem 2 linhas e 3 colunas, correto? A matriz B tem 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, a ordem delas são diferentes. Já a matriz B composta, B transposta, o que aconteceu? Ela tem 2 linhas e 3 colunas também, igual à primeira. Então, eu consigo realizar esses cálculos. Vamos lá? Copiei a primeira matriz, que é a matriz A, mais 2 vezes a B transposta. Qual é a B transposta? 1, 3 e 4, menos 2, 0 e menos 3. 2 vezes 1, eu vou fazer essa multiplicação por cada termo da PA. Da matriz. Aí, olha, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 3, menos 6. Certo? Que nós encontramos essa matriz aqui, olha. Bom, qual vai ser o resultado, então, dessa matriz mais 2 vezes a transposta? Eu vou pegar sempre valores que estão nas mesmas posições. Então, primeiro daqui com o primeiro daqui. 1 mais 2 é igual a 3, tá? Tá aqui embaixo, olha. Quem mais? 2 mais 6 igual a 8. Menos 3 mais 8 igual a 5. 4 com menos 4, 0. 5 com 0, 5. Menos 3
Desculpa, 6 com menos 6, 0. Bom, para encerrar, ainda no caderno do aluno, na página 9, atividade 5, está pedindo para calcular o valor de x e y. Lembrando que o que está dizendo no enunciado é que existe uma igualdade. Para existir igualdade entre matrizes, a primeira coisa, elas têm que ter a mesma ordem, mesma quantidade de linhas e colunas. 2 linhas, 2 colunas, 2 linhas, 2 colunas, 2 linhas, 2 colunas. E agora, vamos pegar os números da mesma posição. X mais menos 1 é igual a 4. Mais com menos fica menos. Vou passar esse 1 para o lado de lá, ele vai somando. Então, 4 mais 1, o x é igual a 5. E o y, olha, ele está aqui embaixo, né? Segunda linha, segunda coluna. Então, eu vou somar com quem está na mesma posição que ele. Então, y mais y é igual a menos 6, que está na mesma posição que os outros dois. 2y é igual a menos 6, então y é igual a menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Espero ter ajudado. Bons estudos para vocês. Tchauzinho!